Bom, então bora lá. Acho que a gente já pode tá aparecendo, né? Você que não. Já dei aqui o iniciar. Ver se já tá. Bom, então vamos lá. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Ah, quero dar boa tarde a todos, boas-vindas. Para o pessoal que está no backstage, tá tudo ok? Tá funcionando normal? O som? Tá legal? Tá bacana? Bom, legal. Bom, vou começar me apresentando. Eu me chamo Daniel Galvão, sou CWO da CRP Mango. Eu sou uma agência especializada em implementação, integração, manutenção e performance de e-commerces. A gente está super lisonjeado de fazer parte desse convite aqui com a JET. A gente é uma agência certificada JET e essa parceria para a gente é super importante, ainda mais a JET com uma plataforma integrada com as principais soluções de mercado, um sistema também marketplace, tendo o seu Zap Commerce como um dos pontos-chave na qual a gente tem trabalhado muito. Então, para a gente é super interessante e é um prazer estar aqui nessa tarde compartilhando um pouco do que a gente sabe, né? Um dos nossos objetivos hoje é falar um pouco de experiência de mobile, explicar as diferenças talvez de um PWA e qual é a vantagem, em que momento você tem que contratar isso e tentar mostrar para vocês qual é a hora, né? Qual a hora de ter um aplicativo e qual a hora, sim, de você trabalhar com essa tecnologia. Ou até mais, até para explicar um pouco o que é essa tecnologia. Se ouve muito falar do mercado, mas para muitos ainda isso é um mistério. E até entender se é possível a gente aplicar para e-commerce. Então, espero ajudar vocês. Dúvidas, um dos outros recados também que eu estava esquecendo, dúvidas podem mandar na hashtag, com a hashtag na frente. A gente tem o pessoal aqui de back-office que vai ajudar, passando as perguntas. Então, espero compartilhar aqui com vocês as informações. Eu não tenho na minha tela as perguntas, então qualquer dúvida, como eu falei, mandem pelo chat que o pessoal aqui vai me ajudar. Eu vou só fazer acho, o seguinte, eu vou abrir aqui no meu celular uma tela, porque eu me sinto muito perdido quando eu não vejo o que as pessoas estão comentando. Isso para mim é primordial. Eu preciso acompanhar. Bom, falando um pouco mais de mim, eu trabalho na CRP Mango, sou um dos fundadores. A gente começou trabalhando com performance, tanto que a gente foi parceiro da JET há alguns anos atrás e a gente retomou recentemente essa parceria, sendo certificado justamente pela qualidade em que a plataforma tem entregue os seus projetos. Eu também trabalho com algumas implementações, enquanto eu estou enrolando porque eu estou procurando aqui o aplicativo para acompanhar o evento com vocês aqui. Tá? Então, vou colocar aqui meu e-mail e aí eu acompanho junto com vocês o que está acontecendo. Para a gente entender que aqui é tudo em tempo real, não tem aquela encenação. Vamos ver, deu certo, estou dentro junto com vocês aqui acompanhando o evento. Legal. Bom, eu vou dividir minha tela com vocês. Se eu estiver indo muito rápido, me avisem, por favor. Se eu estiver indo lento também, por favor, me avisem. Então, eu vou dividir aqui a minha tela com vocês. E a gente começa falando justamente sobre PWA, tá? Bom, rapidamente, como eu falei para vocês, eu me chamo Daniel Galvão, trabalho já com marketing digital já tem alguns anos. Eu costumo brincar que na época eu tinha até cabelo, hoje já não tenho mais esse privilégio. Também sou professor de marketing digital em algumas escolas. Eu tenho 5 indicações no mercado de profissional de marketing e alguns prêmios. Inclusive, a gente está disputando esse mês, minto, em agosto agora a gente está disputando o Digitalx, o prêmio Digitalx na categoria tecnologia, dessa vez com o meu sócio Diego, que inclusive foi o que introduziu o PWA na CRP Mango. Então depois não esqueçam de votar no site do Digitalx. Legal? Bom, rapidamente, eu acho que isso aqui para vocês já está muito manjado, principalmente para quem tem e-commerce e acompanha os dados pelo Analytics, sabe que o celular é a principal ferramenta hoje no dia a dia das pessoas. Um celular ele é conferido pelo menos umas 300 vezes. Desde a hora que você acorda, então hoje eu diria que 99%, e aí eu vou dizer que é muito achismo, 99% das pessoas utilizam o celular para despertador. Acho que ninguém mais compra um despertador, né? Aliás,
Se você não tiver um despertador muito diferente, aí eu acho que as pessoas não devem mais ter aquele rádio relógio ou então aquele despertador com barulhinho chato. As pessoas utilizam para ver previsão do tempo, para ver a rota. O que eu mais tenho visto hoje é as pessoas comentando que elas começam o trabalho, elas começam o dia a dia já com o Waze ligado para justamente saber quanto tempo ela pode ficar em casa para não se atrasar. Então elas acompanham o que está acontecendo no seu dia a dia, elas acompanham as rotinas de trabalho, elas conferem jogos, tendência, consumo. E aí eu estava falando de e-commerce porque justamente isso. Hoje, quando você pega o analytics de um e-commerce, principalmente voltado para moda ou muito voltado para B2C, eu diria que 60% a 80% dessa audiência hoje é mobile, né? Então, o volume de pessoas pesquisando e navegando no celular é altíssimo. E uma prova disso, é... Peraí, gente, só tirar aqui meu antivírus aqui que fica com a telinha mostrando. E uma prova disso são os dados da população, né? A gente tem, por exemplo, 211 milhões de brasileiros e a gente tem mais chip habilitado hoje no Brasil do que a gente tem do total de gente. Então, é comum, ou era mais comum e hoje tem diminuído, o volume de pessoas com chips conectados. E desse total de 215 milhões, 149 milhões são de pessoas conectadas na internet. Então a gente tem quase 70%, na verdade a gente tem 70% dessas pessoas conectadas na internet. E desse total a gente tem 149 milhões estão nas redes sociais e 130 milhões estão nas redes sociais via celular. E isso é um ponto muito interessante de se avaliar, levando em consideração que boa parte dos aplicativos utilizam o celular como sua principal plataforma. E se as pessoas utilizam muito o celular para navegar nas redes sociais, a gente acaba fazendo publicidade nas redes sociais, é importante também a gente trabalhar muito a questão de entrega, para onde a gente vai direcionar esse usuário. Um dos pontos que eu mais vejo, principalmente quando eu estou dando aula de mídia, ou quando eu sento para conversar com o cliente, que a preocupação maior dele é de captação. Ele nunca se preocupa com o que vai acontecer depois, aonde esse usuário vai chegar, o que vai acontecer. Por quê? Porque ele olha esse dado aqui e fala, opa, legal, eu faço uma campanha no Instagram, eu faço uma campanha no Facebook e levo um percentual desse que eu preciso para o meu site e de boas. Mas é um ponto muito importante que a gente precisa se preocupar com isso. Seguindo ainda aqui, nesses dados, a gente também começa a entender um pouco de como as pessoas utilizam a internet, o celular. 91% dessas pessoas utilizam os seus celulares como ferramenta de mensageria. Então você tem lá o WhatsApp, você tem o Facebook Messenger, você tem as próprias ferramentas como o Instagram lá que tem o mensagem direta. E as pessoas hoje têm assistido também muito vídeo pelo celular. 92% das pessoas, isso eu estou falando de usuários no Brasil, assistem vídeos no celular. Recentemente eu até montei um material para falar sobre o YouTube no Brasil. E o YouTube hoje está muito perto com a audiência do Grupo Globo, né? Então o YouTube bateu praticamente todas as outras emissoras e tem assumido cada vez mais um papel de destaque, levando em consideração que o YouTube hoje não é mais a única ferramenta de divulgação, de propagação de vídeo, né? Você tem outros players também surgindo, principalmente quando você vai para o universo de gamers, que você tem players específicos. Mas mesmo assim o YouTube hoje ganha um poder gigante. Bom, 65% das pessoas 65% das pessoas jogam online, 61% usam o banco, que aliás é outra coisa que eu acho sensacional quando a gente está falando de mobile, a oportunidade de eu não precisar mais ir ao banco, pegar fila ou fazer qualquer coisa, tudo que eu posso eu faço via meu celular justamente para evitar aquela questão de ir ao banco. Bom, e 77% das pessoas utilizam serviços de mapa. Então aqui a gente já deu para entender um pouco quais são os players ou quais são as ações ou necessidades básicas dos nossos usuários, que é ter o aplicativo de banco, o aplicativo de mensageria, players de vídeo, jogos e o mapa. A gente não vê aqui outros players no meio. E por que eu estou falando isso? Porque um ponto que a gente começa a entender, e aí por que eu estou começando com dados? Porque um ponto muito importante que a gente precisa entender cada vez mais é que a jornada mudou, que essa jornada agora ela é única e cada usuário tem a sua. Antigamente a gente tinha uma jornada padrão, que nessa jornada padrão era muito simples da gente acompanhar, que tinha começo, meio e fim,
a pessoa começava com a dor, né? Ela começava a entender qual era a necessidade dela, dessa dor ela buscava alguma informação, ela ia atrás desse conteúdo, passava por sites de notícias, pesquisava, entrava em redes sociais, entrava em sites de marca, e com o tempo as pessoas acabavam consumindo aquele produto. Isso mudou de um tempo para cá. O que tem acontecido muito agora é justamente o inverso. O que tem acontecido agora é as pessoas às vezes caem direto no carrinho, porque elas de alguma forma foram impactadas por um produto ou um serviço e que até então elas achavam que era interessante. No meio do caminho elas resolvem entender um pouco mais de como tudo isso funciona e no decorrer ela acaba mudando às vezes do que ela vai comprar, ela acaba querendo entender um pouco mais aquele produto, então ela pode desde chegando no carrinho para comprar aquele produto, aquela maquiagem, ela começa a entender se é hipoalérgica, se aquele produto é testado em animais, depois se aqueles produtos são produtos veganos, e no decorrer dessa jornada que ela começou no carrinho, ela retrocede e finaliza talvez no ponto físico, ou até mesmo no online, no mobile ali. Mas é muito importante a gente entender, e por que estou falando de jornada de novo? Porque, como eu comentei com vocês, é muito comum as pessoas trabalharem muito a aquisição e pouco a retenção. E quando a gente começa a entender essa jornada, a gente precisa entender que não necessariamente quando você faz a aquisição de levar esse usuário para o carrinho, ele não necessariamente vai comprar. Então a gente tem que estar preparado para entregar a melhor experiência para esse usuário. Quando a gente entrega a melhor experiência para o usuário, a chance dele converter é muito maior. Certo? E aí, só seguindo aqui, como que a gente estava falando sobre os apps e os aplicativos mais utilizados. Então, como eu expliquei para vocês anteriormente, só de olhar aquele dado sobre o consumo e uso de celular, a gente percebe que os aplicativos mais utilizados, aqui o top 10, eles são geralmente mensagerias, redes sociais, seguindo por ferramentas como Uber, que é de transporte, né, para trânsito, Netflix, Spotify como ferramenta de player de vídeo, voltando aqui com ex, Mercado Livre e Banco do Brasil. Então a gente tem muito claro que quando a gente está falando de aplicativo, a gente está falando de uma linha muito direcionada para coisas que eu realmente utilizo constantemente. Esse é um ponto muito importante. A maioria dos aplicativos que a gente tem instalado no celular são aplicativos de uso contínuo. Se você desenvolve um aplicativo que esse usuário vai usar de vez em quando, eu acho que vale muito a pena essa reflexão, tá? A mesma coisa falando dos jogos, e aí os jogos, cada época, né, cada período tem os seus top 10. A gente tem hoje um muito forte que é o Free Fire, aí o Candy Crush que já vem se destacando há um bom tempo, o Cartola, que é específico, eu acho que brasileiro esse aplicativo, aquele de futebol. Enfim, aí a gente tem Pokémon, Candy Crush novamente e outros mais. E por que eu estou falando também tudo isso e por que eu estou trazendo aqui a idade média do Brasil? A idade média do brasileiro hoje está em torno de 33 anos. Então esse público está ficando mais velho, essa população está ficando mais velha, com isso é uma população mais exigente, é uma população que não tem uma preocupação tão grande de customização da interface do seu celular, ele está muito mais preocupado com funcionalidade, então ter aquela aplicação no seu celular que realmente traga algo de valor para ele e não ter aplicativo por ter. Ele não vai instalar 200 aplicativos para testar e avaliar qual que é melhor. Geralmente ele vai ter um problema e ele vai buscar essa solução. E se ele conseguir essa solução sem a necessidade de instalar um aplicativo, com certeza ele vai fazer isso. Tá? E aqui só uma avaliação do que a gente tem no internacional também, que é muito parecido com o Brasil. E a gente tem lá a Netflix. A diferença talvez que a gente tem um Tinder aqui bombando em segundo lugar, talvez por ser um app global e ele ganha um destaque muito forte. E aí a gente tem Tendency, que é vídeo, a gente tem Pandora Music, YouTube também, que é vídeo, a gente tem HBO Now, a gente tem Online, que é mensageria. Então a gente acaba seguindo muito esse padrão de mensageria, vídeo ou entretenimento e financeiro. E a mesma coisa quando a gente está falando de jogos, né? Candy Crush aparecendo ali novamente, enfim. Então não tem muito o que trabalhar aqui, mas basicamente é entender que as pessoas nos seus celulares elas buscam aquilo que realmente tem relevância e não inserem coisas por inserir. E aí um comparativo com o que a gente teve de download dentro só dos celulares Android, né, no Google Play.
Então, reforçando globalmente, a gente tem lá o WhatsApp, Messenger, Facebook, Instagram, TikTok, ShareIT, Snapchat, YouTube, Netflix. Então, quando a gente, geral, né, aí na App Store, muito parecido e muito parecido também com o Google Play. Para onde a gente olha, quando a gente está falando de aplicativo, a gente acaba esbarrando muito nos mesmos aplicativos. Aplicativos que têm uma direcionamento e uma resolução muito próxima. Como eu falei novamente para vocês, mensageria, soluções de trânsito ou tráfego, né? Transporte, banco e entretenimento, como música ou vídeo. Coisas que a gente acaba ouvindo ou usando constantemente. E aí começa a pergunta, né? Site mobile ou um app? Qual é melhor para a sua empresa? E aí eu acabo parafraseando sempre o Diego, que é o meu sócio, que ele acaba comentando muito o seguinte, ele fala sempre isso quando a gente faz uma reunião de projetos, ele comenta justamente isso aqui. Que é muito fácil para a gente gerar tráfego para um site móvel que para um app. Por quê? Um app, qual é o nosso desafio? O app, eu preciso fazer com que o usuário baixe o aplicativo, depois que ele baixa, eu preciso que ele esteja talvez conectado na internet, ou que ele tenha uma rede boa, né? Tenha um pacote de dados interessante, depois que ele baixa esse app. Em alguns casos, eu preciso que ele se cadastre nesse app para depois começar a usar. Então, o que acaba acontecendo é que a gente perde em torno aí de 70% dos usuários nesse processo de download. Então, olha que interessante, olha que desafiante. Você tem que desenvolver um aplicativo e depois que você desenvolve esse aplicativo, você tem o desafio de popular esse aplicativo. Vou colocar aqui meu rosto para ver se fica menos entediante aí para vocês. Então, eu acabo tendo um trabalho de desenvolvimento de aplicativo, depois eu tenho um trabalho de popular esse aplicativo, eu vou ter um volume muito grande que eu vou perder dessa audiência. Então, o que a gente quer propor aqui é justamente reduzir isso. O que a gente quer aqui é trabalhar com vocês um modelo e que a gente consiga trabalhar de uma forma que seja muito mais eficaz, né? Que a gente consiga justamente entregar o que o usuário precisa na experiência de aplicativo sem ter esse desafio de perder 70% da nossa base. E aqui, de novo, o percentual do uso dos dispositivos móveis ao longo dos anos. Né? Em 2012, 40%, 2016, 75% e agora 2018, 79% dos dispositivos. E aí, quanto mais a gente usa aplicativo, as pessoas pensam, eu vou criar Quanto mais as pessoas usam o celular, mais as pessoas pensam em, vou fazer um aplicativo. E aí o que a gente precisa entender? 20% das empresas que hoje possuem app vão abandoná-las até 2020. Então a gente está falando que até o ano que vem, 20% dessas empresas que hoje têm aplicativo vão abandonar. Por quê? Porque não faz muito sentido você ter um aplicativo. Você acaba brigando com as fotos, você acaba brigando com o vídeo, com a mensagem do WhatsApp. Cada vez mais a gente está comprando celulares com um volume maior de memória. Tem celulares hoje que inclusive tem o volume de memória interna quase de um computador de mesa, e mesmo assim as pessoas não têm espaço. Tá aí um outro dado, como tem aqui embaixo, 80% dos apps são desinstalados em 3 dias após o download. Porque é justamente isso, porque às vezes não faz sentido. Você usa o aplicativo naquele momento, não precisa mais, você desinstala ele. E as fotos, músicas e vídeos são mais importantes. Eu vou parafrasear agora o Facebook. Né? O Facebook, quando você vai fazer uma campanha lá, o que ele diz? Você tem que ser tão ou mais interessante do que um amigo para aquela pessoa. A mesma relação ao aplicativo, as pessoas não param para pensar nisso, mas ela está disputando um tempo de atenção. A gente vive uma sociedade, primeiro, uma sociedade sem tempo. Se a gente vive uma sociedade sem tempo, não faz sentido as pessoas baixarem o seu aplicativo por baixarem. Ele precisa trazer algo relevante. O segundo ponto é esse que eu estou batendo muito forte com vocês. Dados. Eu não tenho uma audiência, eu não tenho uma capacidade de armazenamento tão grande para que eu possa ter quantos aplicativos eu quiser. Então, esse é um ponto muito importante. A gente precisa se tornar relevante para o nosso público. E aqui é um outro exemplo de um dado muito interessante que ele mostra a curva de retenção dos aplicativos Androids. Nos primeiros 3 dias, como eu mostrei no slide anterior, 80% das pessoas desinstalam os aplicativos. E ao longo de 90 dias, a gente tem menos de 10% dos aplicativos são mantidos nos seus celulares.
levando em consideração que parte desses aplicativos que a gente está falando aqui, a gente está falando de banco, a gente está falando de Netflix, a gente está falando de outras coisas mais. É capaz que no final aqui desses 90 dias, o que sobrem são só esses aplicativos relacionados à, à mensageria e como eu comentei anteriormente. Aliás, aproveitando e fazendo jabá aqui, a Jet tem uma solução que é o Zap Commerce, que é justamente aproveitar o sistema de mensageria para fazer a venda do e-commerce. Bom, e aí, aproveitando, a gente tem que falar que experiência é tudo, né? Atualmente são mais de 3 milhões e 600 mil apps disponíveis para download no Google Play. Então você vai ser mais um aplicativo disputando toda essa audiência. A cada nova etapa para realizar um download, você reduz em 20% o engajamento do usuário. Então eu costumo pedir e sempre falo isso para os meus clientes, cara, entregue algo de valor e depois você pede algo em troca. O que geralmente tem acontecido é que a marca sempre quer primeiro cobrar para depois entregar uma experiência ou algo que seja interessante. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, tá? Sempre entrega algo de valor para depois pensar em cobrar alguma coisa do cliente. Esse é um problema muito comum que a gente também enfrenta e isso serve para tudo, inclusive para muitos e-commerces. A gente teve uma experiência recente de um grande e-commerce que a gente atende, que esse e-commerce, ele tem, toda vez que você tirava o mouse da frente da tela, aparecia aquele mouse over dizendo, olha, não abandona a gente não, se inscreve aqui, preenche o cadastro e tudo mais. E a gente resolveu tirar essas ações do site justamente para dizer o seguinte, olha, navega à vontade e no momento que você tiver interesse, você compra da gente. E só se você quiser comprar da gente. O que acabou acontecendo é que essa marca teve um incremento gigante nas vendas. Tanto que a gente montou um estudo interno para mostrar como a gente entregar algo de valor para o nosso usuário gera muito mais valor do que ficar pedindo para ele a migalha lá do e-mail, me dá uma informação aqui, me dá uma informação acolá, deixa ele navegar, deixa ele à vontade. O e-commerce é muito parecido com a loja física, né? Então, pensem sempre naquela experiência de vocês quando vocês entram numa loja física e o vendedor fica no seu pé. O pessoal brinca muito com o cartão da Renner ou da CA? Eu nunca lembro qual é o cartão. E uma dessas empresas aí que você entra na loja, a pessoa quer te empurrar um cartão de crédito. Então tome cuidado e deixe o usuário navegar à vontade. A experiência é muito importante. Bom, voltando aqui. Mais de 50% dos usuários de app não baixam sequer um app por mês. E aí façam essa avaliação. Qual foi a última vez que vocês baixaram um app? Se você trabalha com isso, você não pode ser considerado a média, certo? Até porque você trabalha com isso e você tem a necessidade de baixar constantemente. Agora, se você não trabalha com isso, se você não é um desenvolvedor ou trabalha com aplicativos, faça essa avaliação. Talvez vai fazer muito tempo que você não baixa nenhum aplicativo no seu celular. E como Leonardo da Vinci sempre disse, a simplicidade é o máximo, né, da sofisticação. Então, seja simples, tá? Entregue algo que realmente o seu cliente precise. E aí eu fiz aqui até um funil invertido para a gente entender o desafio que a gente tem dentro de um app, né? A gente tem desde a busca do app, depois a gente tem que passar pela instalação, abrir esse aplicativo, fazer o cadastro, interagir e compartilhar. Nesse processo, por que esse funil? Aliás, parece muito aqueles funis de venda, né? Que você enche o topo do funil para você ter uma conversão pequena lá embaixo. Mas isso é interessante, porque aqui a gente está fazendo muito parecido que eu estou injetando publicidade, eu estou investindo em comunicação para trazer esse público para conhecer o meu aplicativo, para pesquisar a minha solução. Nesse processo, eu começo já perdendo, porque a pessoa da busca vai para a instalação, então nessa instalação muitas vezes ele desiste, ou o que pode acontecer também daquele celular não atender às necessidades, porque não atualiza mais, e aí os softwares de segurança já não querem mais, as empresas que desenvolvem os aplicativos não querem correr o risco com segurança, e aí já não libera mais aquele modelo. Depois tem a questão de abrir e às vezes trava, enfim. Então é muito importante entender essa jornada. Quando a gente desenvolve um aplicativo, a gente precisa entender muito esse processo como um todo, e não simplesmente fazer por fazer. Porque a gente tem um amigo fez, eu também quero fazer aplicativo igual. Bom, e por que eu estou falando muito de aplicativo e estou falando muito de experiência?
Recentemente, não é uma tecnologia criada por nós, mas é uma tecnologia que a gente vem trabalhando fortemente no mercado, que é o PWA, que é um Progressive Web App. E o que é isso? Basicamente é uma metodologia de desenvolvimento híbrido, onde a gente utiliza soluções web com app. E onde nosso maior desafio não está mais na programação, e sim, né, é entregar uma melhor experiência ao consumidor. É, aliás, quem esteve nos últimos eventos de e-commerce, nos últimos eventos de digital, o que mais se tem propagado é experiência. O usuário quer a experiência. E quando a gente está falando de experiência, a gente fala desde uma velocidade de carregamento, menos consumo de banda, facilidade nas informações. O usuário não tem que ter o desafio de encontrar a informação tem que estar muito clara. Né? Não é à toa também que a gente tem ouvido muito as palavras mágicas, né? O X, o X. Então, vamos focar muito nessa questão da experiência. E o PWA é uma solução que acaba trazendo isso de uma forma muito interessante. Porque eu consigo ter a experiência do desktop e uma experiência para o mobile, quando específica para mobile e uma experiência específica para desktop. E ainda ter as duas ao mesmo tempo. E quais são as vantagens de um PWA? Bom, primeiro que ele é progressivo, ou seja, ele serve para qualquer usuário. Quando eu digo qualquer usuário, é praticamente qualquer usuário. Por quê? Porque ele se encaixa, vamos dizer assim, para qualquer dispositivo. Eu não tenho a necessidade de ter um iOS ou ter um Android. Eu posso usar ambos os dispositivos e eu consigo entregar. Ele é responsivo, ou seja, ele se adapta a todos os tamanhos de tela. Então, inclusive, a gente mata aquele problema de o site está quebrado naquele dispositivo, ou minha tela é muito grande, ou minha tela é muito pequena. Como a gente desenvolve um site muito parecido com um aplicativo, ele se adapta de uma forma muito mais fluida e dinâmica para o que a gente tem para trabalhar. Ele fica disponível offline. Inclusive, a gente fez recentemente um projeto super interessante para uma equipe comercial, que o time comercial precisava ter um aplicativo para tirar foto dos lugares, para ter as informações do cliente. Uma vez que ele tem esse aplicativo, ele acessa uma vez ao dia, ele faz o download das informações que precisam e fica salvo naquele site sem a necessidade de fazer a atualização do app. Né? Então, ele funciona também offline. Ele é um app-like, ou seja, ele entrega todas as experiências de um aplicativo. Para dizer todas, com exceção do RFID, que depois eu vou conferir aqui com o time técnico se isso já não está liberado. Bom, ele é atualizado, então a gente não precisa atualizar. Eu não preciso entrar lá na função atualizar aplicativo. O browser faz isso sozinho. Então eu não tenho que toda hora, deixa eu ver o que tem de atualização, de que versão que eu tô, ou então eu vou abrir o aplicativo e falar, esse aplicativo não pode funcionar enquanto você não atualizar. Enfim, tudo isso ele funciona de uma forma muito nativa. E outra coisa muito interessante é que quando você precisa fazer as atualizações, inclusive de conteúdo, você não precisa remeter para as lojas oficiais pedindo uma atualização de aplicativo. Você mesmo, do seu próprio admin, você consegue fazer as atualizações e elas já sobem automática toda vez que o usuário entra no browser para isso. Ele é seguro, porque ele trabalha com certificação de segurança. Ele é engajável, então as pessoas chegam para a gente e falam assim, mas eu quero ter um push notification para quando o usuário estiver passando por tal região, ou a partir do momento que o usuário estiver fazendo tal coisa, eu quero que esse push apareça para eu poder impactar meu usuário. Não tem problema, isso também é possível. Ele permite fazer essas ações, então uma vez que você tem um trigger, esse trigger é acionado e o push acaba acontecendo. E ele é instalável. Ou seja, eu posso ter um ícone no meu celular muito parecido com o aplicativo. Eu não necessariamente preciso ter esse aplicativo instalado. Eu consigo ter o símbolo da solução na minha tela inicial, na minha tela principal do meu celular, e esse botão ele não está consumindo a minha memória do celular. Por quê? Ele utiliza uma outra tecnologia que acaba não consumindo a banda ou o volume de dados e a memória do celular. E aqui mais algumas outras funcionalidades, né? Então ele tem local notification, ele tem push de mensagem, ele funciona no modo offline, você consegue instalar o home screen no celular, geolocalização. A única coisa que ele ainda não tem é o NFC
instalado e o sensor de proximidade. Em compensação, eu consigo ativar a câmera, eu consigo ver se ele está online, se ele está usando para vibrar o celular, bateria, as permissões, eu consigo acessar os arquivos dele, eu consigo acessar o banco de dados, eu consigo praticamente ter todas as informações que um app tem de um celular, justamente para entregar uma melhor experiência. Então, por exemplo, se eu sei que ele não está conectado, por exemplo, numa rede, eu posso chegar para o usuário e entregar uma versão compacta da informação. Quando eu sei que ele está conectado numa rede, eu posso entregar uma versão maior, justamente para que ele tenha uma experiência melhor. Eu consigo entender se ele gira o celular. Se ele gira o celular e eu quero mostrar algo em widescreen, eu só mostro quando ele gira o celular. Se ele não gira o celular, eu adapto para que tenha uma melhor experiência. Eu consigo, inclusive, ter reconhecimento de voz. Eu consigo ativar a câmera. Então, se a gente quiser brincar, por exemplo, de fazer algum... Recentemente saiu esse App Face App. Eu sempre esqueço o nome. Você lembra qual que é? Deixar o pessoal velhinho? Você não lembra? Acho que é o Face App, deixar o pessoal velhinho. A gente consegue fazer isso dentro de um PWA. Então é como eu trago para vocês. Eu consigo trazer todas as experiências de um aplicativo para dentro de uma solução como o PWA. Tá, e que marcas hoje utilizam isso? O Pinterest é um exemplo. Ele reformulou o seu site mobile para PWA e teve um acréscimo de engajamento 80% maior com seus usuários. Então ele teve um aumento ativo aí de 103%, na verdade teve de usuários ativos um aumento de 103%, e de número de pins, que é muito parecido com o like, né, do Instagram, em 401%. E o que ele fez? Ele entrega um site em PWA que é muito parecido com um aplicativo. Então, tanto faz o usuário do Pinterest usar o aplicativo ou ele usar o PWA, a experiência é semelhante. O Uber também fez uma solução muito interessante, porque em alguns países a conexão 2G é muito ruim. Então, ele desenvolveu um site em PWA que tem apenas 50 MB e leva 3 segundos para ser carregado. Então, ele desenvolveu um aplicativo, que é um site que carrega mais rápido que o aplicativo. Leva 3 segundos para carregar e consome apenas 50 KB. Justamente para entender em alguns lugares que eu não consigo ter o aplicativo, eu tenho o app, o site, ele carrega de uma forma muito rápida. Também a gente tem o Tinder, um dos mais usados. Ele também desenvolveu um aplicativo em PWA que leva menos de 3 segundos para ser carregado, tem 50 KB e você consegue usar, inclusive, esse Tinder no desktop. Então fica aí a dica para quem está solteiro, você pode usar agora o Tinder no desktop. E aí você inclusive, aparece o botão ali, adicionar a sua tela, você consegue fazer isso. E a partir você tem a mesma experiência de navegação do celular, você tem a experiência de navegação no desktop. Tá? Então ele pega toda aquela funcionalidade de ser rápido, de ser simples, de ser funcional, e ele aplica também para o desktop. E ele ainda faz uma brincadeira quando ele está no desktop, porque ele tem uma função que eu acabei não printando aqui, que ele cria a área de trabalho. Então, quando seu chefe está passando perto, ele abre uma pauta de reunião. Então, ele mostra aqui, ó, minutos da reunião, e também carrega muito rápido. Olha lá, modo trabalho. Você clica em modo trabalho, ele cria um relatório fake para que você não precise passar por maus lençóis, acho que é assim, não sei se está certo. Bom, mas eu também, eu preciso falar que isso também não funciona só para quem tem as soluções de aplicativo. A Flipkart é um e-commerce indiano, eu diria que ele é o maior e-commerce indiano, e ele decidiu justamente fazer essa combinação entre o web e o aplicativo nativo. O que ele fez? Ele criou um PWA, que esse PWA aumentou em 70% as conversões do e-commerce dele. Por que aumentou em 70%? Isso é muito simples de explicar o porquê. É porque a tecnologia é fantástica? Não, porque ele entregou uma experiência ótima. E é claro, a tecnologia é boa. Mas basicamente o que a gente fez? Basicamente o que a Flipkart fez? Ela reduziu o consumo de dados, ela aumentou a velocidade de entrega do site, ela melhorou a experiência, então consequentemente ela teve um aumento de 70% nas vendas, um tempo de permanência no site 3 vezes maior. Porque pensem comigo aqui, como é ruim quando você entra num site e ele é ruim, ele demora para carregar, e aí você acaba desistindo. Quando a Flipkart ela resolve mudar a chave e ela começa a justamente trabalhar
com velocidade, experiência, ela acaba ganhando tudo isso. Engajamento foi 40% maior do que antigamente, e o consumo de dados, que é um dos pontos mais importantes, caiu 3 vezes. Então isso é legal porque, de novo, eu aumento a velocidade, eu reduzo o tempo de dados, consumo de dados, e eu entrego uma maior experiência para o usuário. Então o Flipkart é um exemplo bem interessante, e ele tem a versão desktop, normal. É uma versão muito maior, com muito mais features, com muito mais soluções, e aí ele trabalha das duas formas. Para quando é celular, ele trabalha com PWA, e quando a gente está falando de desktop, ele trabalha com uma versão padrão de desktop. Então, o PWA ele serve tanto para a gente trabalhar com soluções pontuais, como a gente estava falando de Uber, como a gente falou do Pinterest, como ele também funciona muito bem para e-commerce, que é o caso do Flipkart. Então, o que acaba acontecendo? Em média, as soluções de PWA são 15 vezes mais rápidas para carregar e instalar, o tráfego aumenta em média 68%, as visualizações de página aumentam em 133%, o aumento de conversão em média é de 52%, ele acaba consumindo 25 vezes menos o armazenamento interno do dispositivo, né? Ele necessita 25 vezes menos, e ele tem uma taxa de rejeição reduzida em 42%, em comparação a sites para dispositivos móveis. O que eu quero dizer com isso? Quando você desenvolve um site em que ele é responsivo, ele é diferente de um site quando ele é em PWA. Porque o responsivo ele vai se adaptando, só que ele não é focado na experiência de mobile. Quando a gente desenvolve um PWA, ele é um site direcionado para ser mobile. Então toda a estratégia, toda a experiência, todo o conceito, toda a navegação é para isso. Então o que acaba acontecendo é todo esse conjunto de ações que melhoram o resultado de uma loja online. E o SEO? O SEO ajuda muito. Basicamente, ele é um mobile first, que é um dos pontos que o Google tem batido muito na tecla, porque o Google tem, inclusive, mandado documentação e e-mails dizendo, olha, a gente vai olhar primeiro o mobile, depois que o mobile estiver ok, eu vou olhar o desktop. Se você não tiver a versão desktop, você é penalizado em relação aos concorrentes que têm mobile first. Então, esse é o primeiro ponto. Experiência de carregamento, em média, menos de 3 segundos. Então, inclusive sites PWA, quando você coloca naquela ferramenta do Google para avaliar carregamento de página, ele entra um dos melhores, né? Keywords no cabeçalho. Então, ele é bem interessante porque ele acaba trabalhando as palavras-chave que estão no header. Então, ele acaba também mostrando essa informação para o Google. Você consegue incluir todos os dados, os metadados, né, e as estruturas, e você consegue trabalhar com Canonical. Então, para o SEO, o PWA é excelente, ele contribui muito para as soluções. E, portanto, se o seu produto da sua empresa não é um app, como eu quero dizer com isso? Se você não é um Uber, se você não é um Pinterest, e mesmo assim eles desenvolveram um PWA, se você não tem uma alta recorrência ou engajamento, sei lá, se você não é um aplicativo de banco, se você não é o WhatsApp, e se o seu budget está apertado, o PWA é uma solução para vocês. Então, esse é um ponto muito importante que vocês precisam pensar. Além do que, o PWA a gente consegue trabalhar faseado. Eu consigo fazer as entregas conforme a necessidade do cliente. Um aplicativo ele fica um pouco mais engessado quando a gente está desenvolvendo, certo? E isso era um pouco do que eu queria passar para vocês. Acho que eu já me estendi demais, já deu 40 minutos. O tempo passa rápido. Aqui estão os meus contatos. Me coloco à disposição. Eu não estou conseguindo ver as perguntas, eu vou até mudar aqui a tela para ficar na câmera. E aí eu vou ver se eu abro aqui a câmera, as perguntas para acompanhar com vocês aqui. Bom, enquanto isso, eu abro aqui. Temos perguntas? Por enquanto não temos perguntas. Enquanto isso eu vou abrir aqui para acompanhar com vocês. Onde eu estou aqui? Eu me perdi aqui, gente. Eventuals. Vamos entrar aqui para acompanhar com vocês. Enquanto isso, eu quero agradecer ao pessoal da JET. Foi muito legal participar desse webinar. Espero ter contribuído com vocês. Esse vídeo vai ficar disponível, né, isso, no canal do YouTube da JET. Depois eu tenho aqui uma pessoa que está assoprando aqui as respostas. Esse canal, a JET tem um canal no YouTube, certo? É JET Commerce. Isso, JET Commerce. JET Commerce. Então depois quem quiser acompanhar lá no canal do JET Commerce, quem quiser também
depois me mandar um e-mail, eu vou colocar aqui ó, a minha tela para que vocês possam ver o meu e-mail. Quem quiser depois me seguir nas redes sociais também é o @DanielRGalvão. Eu estou à disposição para ajudar vocês e vamos para dúvidas. Acho que não temos dúvidas. Ah, apareceu uma. Apareceu uma. É que tem delay, né? É por isso que... Qual que é a pergunta? Bom, o Gomes, é isso? O Gomes está perguntando o que eu recomendo para quem está começando no e-commerce. Bom, é uma pergunta bem difícil de responder, né, Gomes? A primeira pergunta que eu vou te fazer é qual é o seu budget, né? Melhor, vamos começar o seguinte, já fazer um jabá aqui, eu recomendo talvez você conversar com o pessoal da JET. Eu acho que esse é o primeiro ponto, uma plataforma que pode te atender com toda a estrutura, as integrações que você precisa, né, e a tecnologia necessária para você desenvolver a sua loja. E tem um time aqui de back-office super bacana para te ajudar. Eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é entender qual é o seu budget. Se você já tem um budget que permita o desenvolvimento em PWA, eu acho muito interessante, porque se você já desenvolve sua loja iniciando com o PWA, eu diria que quando a gente está indo para o mobile, você já está disputando com os grandes, porque hoje em dia são poucos players que têm trabalhado com o PWA no Brasil, ou por falta de conhecimento, né, basicamente é por isso, ou por ter poucos fornecedores no Brasil fazendo essa solução. Então, quando a gente tem a possibilidade, inclusive a gente tem conversado com algumas marcas justamente para desenvolver soluções em PWA para e-commerce. Então, se tiver a oportunidade, faça a loja na JET já pensando em PWA. Se quiser, me manda e-mail que a gente conversa e eu tento te ajudar. Não sei se te respondi a sua pergunta, mas se eu estou falando de PWA, eu imagino que seja disso. Temos mais? Bom, eu vou me encerrar por aqui, porque o tempo já está no limite. Tá? Como eu falei, quem depois tiver mais perguntas pode mandar no meu e-mail ou pode mandar para o pessoal da JET, que a gente está à disposição para ajudar. Gente, quero agradecer a todos, quero agradecer novamente o pessoal da JET, muito legal ter a JET como parceiro, é muito bom contar com parceiros como a JET. E isso, temos um webinar. Obrigado, gente, valeu!